Muito bem, então vamos resolver agora essa segunda questão aqui. Ela é do Enem 2016. Então ela fala assim: a economia no consumo de combustível é um fator importante para a escolha de um carro. É considerado mais econômico o carro que percorre a maior distância por litro de combustível. O gráfico apresenta a distância em quilômetros e o respectivo consumo de gasolina em litros de 5 modelos de carros. Então, nós vamos observar aqui no gráfico a seguinte situação, né? Então, esse eixo das abscissas, ele está representando a distância percorrida em quilômetros, e o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo Y, está sendo representado aí pelo consumo de gasolina, certo? Então, o que significa? Nós vamos ter que, na verdade, encontrar o maior valor para a razão da divisão entre os quilômetros pela quantidade de litros. Então, quanto maior o valor desta razão, significa dizer que o carro é mais econômico, não é verdade? Muito bem, então vamos lá. Então, analisando aqui esse pontinho A. Então, nós vamos ter as coordenadas do seguinte. Vamos pensar assim, como se fosse aqui na distância percorrida, em torno de 120. Um pouquinho para cá da metade, então vamos chamar isso aqui de 120, certo? Então, esse ponto A significa que o carro, ele percorre 120 quilômetros com 10 litros de combustível. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar o valor do consumo de A e vamos pegar a distância percorrida, 120, divididos pelos 10. Isso vai dar um total de 12 km por litro. Então, esse aqui é o consumo desse automóvel A. Beleza? Muito bem. Agora vamos voltar aqui para o nosso automóvel B. Então, nós vimos que ele percorre uma distância de 200 quilômetros e ele consome 40 litros de combustível. Então, para calcular o consumo, nós vamos verificar aqui, ó, uma distância de 200 quilômetros divididos pelos 40 quilômetros, nós vamos chegar, simplificando os valores por 10, a 5 km por litro, certo? Agora vamos voltar ali para o C. Então, esse C, ele percorre 400 quilômetros utilizando 20 litros de combustível. Então, o automóvel C percorre 400 quilômetros com 20 litros de combustível. Simplificando os valores por 10, eu vou chegar a 20 quilômetros por litro. Beleza? Então, essa é o valor aí que nós obtemos da divisão para o carro C. Vamos lá para o carro D. Ó, mais ou menos aqui, então ele vai estamos mais ou menos na metade, então eu vou dizer que ele percorre 550 quilômetros, utilizando 50 litros de combustível. Então, fazendo esta razão, nós vamos chegar 550 divididos pelos 50. Simplificando os valores por 10 e dividindo 55 por 5, nós teremos 11 km por litro. E, finalmente, vamos analisar aqui o automóvel E, que ele faz 600 km utilizando exatamente 40 litros de combustível. Então, na letra E, ou automóvel E, nós vamos dividir os 600 quilômetros pelos 40 litros de combustível. O que acontece aqui? Vamos simplificar novamente. Ó. Simplifiquei por 10, sobrou 60 divididos por 4. Ora, se eu tenho R$60 e vou dividir em 4 pessoas, vai sobrar quanto? 15 para cada um. Então, 15 quilômetros por litro. A partir dessas informações, e como eu quero aqui em cima, aquele que apresenta o melhor desempenho em relação à quilometragem
e o seu consumo em litros, o objetivo é que seja a maior possível. Isso significa dizer que, ao analisarmos as nossas divisões, nós chegamos à conclusão de que o automóvel C é aquele que tem, ele consome 20 quilômetros por litro. Então, é a nossa resposta, é o nosso carro mais econômico.